Eu quero convidar dois gigantes que fazem parte do movimento da classe trabalhadora aqui no Brasil, que há anos constroem essa organização, que é o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, com várias lutas ao lado dos estudantes na universidade. Convido aqui para o palco Marcelo Pablito, que é membro da Secretaria de Negras e Negros do Sintusp, organizador do livro A Revolução e o Negro, e Cláudio Honor Brandão, fundador do MRT e diretor do Sintusp. Camaradas, muito boa tarde. É uma emoção, camaradas, e um orgulho muito grande poder fazer essa saudação a esse ato internacionalista, camaradas. É um orgulho porque ao lado de companheiros e companheiras do Brasil, também da Argentina, do PTS, eu tive o privilégio de ser um dos fundadores da organização que se tornou o MRT no Brasil hoje, camaradas. Uma organização que trouxe desde o seu nascedouro a firme convicção de que o internacionalismo é a única forma de organizar a classe trabalhadora no nosso país e no mundo para levar adiante as lutas contra esse sistema de opressão e de exploração. Uma classe trabalhadora, companheiros e companheiras, que no Brasil é uma classe gigantesca, companheiros, que no seu último ascenso liberou energias que lhe permitiu construir um grande partido operário. Mas hoje, companheiros e companheiras, essa classe operária se encontra anestesiada pela sua obra, porque o partido construído pela classe trabalhadora brasileira, o PT, é hoje um obstáculo para impedir qualquer luta revolucionária da nossa classe, companheiros e companheiras. E esse fato, companheiros, exige de nós todos os esforços necessários para que possamos contribuir, para que a classe trabalhadora brasileira consiga cumprir a missão histórica de superar o PT, esse partido traidor pela esquerda, de libertar os sindicatos da influência das burocracias e recolocar esses sindicatos nas mãos da classe trabalhadora. E colocar em pé, companheiros, como se diz na Argentina, ou como se diz em espanhol, um verdadeiro partido operário, revolucionário, internacionalista. Um partido de combate, camaradas. E nessa tarefa, nós esperamos, companheiros, nós queremos, nós podemos, entendeu? Contribuir para a construção desse partido. Nós podemos contribuir para a libertação, entendeu, da nossa classe. Então nós queremos, nós podemos e faremos parte disso. Uma saudação a todos vocês, a todas as delegações e todos os camaradas. Viva a Quarta Internacional, viva a Revolução Socialista, viva a luta da classe trabalhadora! Boa tarde a todas, todos, todes. Primeiro eu queria também dizer que para mim é uma emoção muito grande estar aqui num ato como esse, com tantos lutadoras socialistas, com meu querido camarada Brandão e vários camaradas que compõem a fração trotskista. Eu queria começar, em primeiro lugar, pessoal, dizendo que o Brasil, longe de ser um país cordial, de ser um país de todos,
é um país que carrega uma profunda marca racista e escravista. Uma marca que está presente numa das maiores chacinas da história do país, comandada por figuras da extrema-direita como Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, que junto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com todo o bando bolsonarista, com o Trump, comemoram na mesma mesa o genocídio do povo palestino e cada uma das 119 mortes na última matança que a polícia fez no nosso país. Aqui nós temos presente várias mães, familiares de vítimas da violência policial. Não é por acaso que o Trump diga que a Somália, os imigrantes e negros da Somália, são lixo, enquanto, ao mesmo tempo, apoia a extrema-direita brasileira. Esses senhores se acostumaram a escrever a história oficial com o sangue da nossa classe. E assim como fizeram com George Floyd, se a nossa classe não parar essa matança, eles vão se ajoelhar sobre o pescoço de vários povos, das mulheres, dos negros, dos imigrantes, porque compartilham o mesmo projeto político racista e xenófobo. Eu queria dizer, companheiras e companheiros, que no Brasil, toda essa violência tem a sua raiz na escravização de milhões de negras e negras arrancados à força do continente africano. E essa violência, esse banho de sangue, está a serviço hoje de fazer com que nós, negros, estejamos acorrentados na escala 6x1, trabalhando 12, 14 horas em cima de uma moto sem nenhum direito, trabalhando limpando os banheiros com os contratos terceirizados. Companheiras e companheiros, a reforma trabalhista, a informalidade tem rosto negro, imigrante e nordestino no nosso país. E essa expoliação histórica feita contra os negros também é voltada contra os indígenas. E hoje ela se materializa na aprovação do marco temporal, para que se entregue a terra dos indígenas, massacrados historicamente, na mão do agronegócio e do latifúndio. Os corpos negros, que foram massacrados no Rio de Janeiro, companheiras e companheiros, são esses mesmos acorrentados no trabalho precário, porque essa matança está a serviço de que os negros continuem ocupando os postos de trabalho mais precários, com os menores direitos e salários, se acidentando na construção civil, nas cozinhas, nas obras, recebendo salários de fome e marmitas cheias de larva. No Brasil, essa precarização tem rosto de Sônia. Não sei quem eu já ouviu aqui falar. Uma trabalhadora, mulher, negra, escravizada durante 40 anos por um desembargador da justiça. Essa mesma justiça racista que mantém impunes todos os policiais que nos assassinam. Num país em que nós, negros, imigrantes nordestinos, já somos mais de 1 milhão de trabalhadores precarizados,
Eu quero o fim da polícia já! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia já! Eu quero o fim da polícia já! Acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia já! Tamo junto, Mariana e todos os companheiros. Logo mais vamos chegar aí. Em todos os lugares, companheiras e companheiros, no nosso país, onde existiu essa violência, onde existiu o racismo e a escravidão, para o azar desses mesmos senhores, se levantaram aqui no Brasil, que é o maior país negro fora da África, algumas das maiores revoltas e insurreições do povo negro e indígena, como o Quilombo dos Palmares, como a Guerra dos Tamoio, como as revoltas que foram citadas aqui, a revolta dos malês, a greve dos ganhadores. Essas foram parte das mais altas bandeiras internacionais da luta contra a opressão. E isso a classe dominante não pode apagar. Eu queria dizer que essa história, companheiras e companheiros, ela corre nas veias de toda a classe trabalhadora brasileira, de toda a nossa classe. E nós precisamos recuperar essa história. Precisamos recuperar essa história, companheiros, para combater os nossos inimigos declarados da extrema-direita, mas também para combater aqueles que dizem que são nossos aliados, enquanto se mantém administrando a exploração capitalista e a violência policial. Como faz hoje o governo do PT na Bahia, que é o estado mais negro do país, e onde a cada 100 mortos pela polícia, 96 são jovens negros. Nós não podemos mais acreditar na história de que com a conciliação se estaria combatendo a extrema-direita, companheiras e companheiros, porque foi em pleno mandato do Lula e do PT que o Brasil assumiu o papel vergonhoso de liderar a ocupação militar do Haiti, o primeiro país a fazer uma revolução negra vitoriosa na história. Foi nessa ocupação, foi na ocupação do Haiti, sob o mandato do governo Lula, que ironicamente emergiram algumas das figuras que depois iriam se transformar nos símbolos da extrema-direita, nos símbolos do bolsonarismo, como o general Heleno, como o general Santos Cruz, como vários outros generais, inclusive o Tarcísio de Freitas, atual governador do estado de São Paulo. E é por isso, e aí se mostrou, em base ao sangue, à destruição do povo haitiano, ao estupro das mulheres haitianas, se mostrou aquilo que nós sempre dissemos: a conciliação de classes só fortalece a extrema-direita. Por isso, nessa hora, nós não temos dúvida, nós estivemos ao lado dos nossos irmãos haitianos gritando: fora tropas do Haiti, fora imperialismo da América Latina e do Caribe. Hoje, são esses mesmos militares
que estão liderando a ocupação através da MONUSCO na República Democrática do Congo. E os militares brasileiros Congo livre, fora imperialismo da África. Livre, Congo, livre, Congo, livre, Congo, livre, Congo, livre, Congo, livre. E esses militares, companheiras e companheiros, não estão na República Democrática do Congo preocupados com a vida de milhões de congoleses que estão sendo arrancadas no meio do genocídio. O que eles fazem no Congo é a serviço de manter cada um dos seus compromissos com o imperialismo, que ergue as suas riquezas em base ao coltan, ao cobalto, ao ouro, ao petróleo, aos diamantes africanos, que cada vez mais são explorados também, é preciso dizer, pela China, pela Rússia, que compartilham com eles os mesmos métodos de saque imperialista. Nós também estamos aqui denunciando as burguesias africanas que são cúmplices do saque imperialista dessas riquezas. E diferente do que fez o stalinismo, que manchou as bandeiras do socialismo, nós nos orgulhamos da tradição do marxismo revolucionário, que sempre batalhou pela luta internacionalista, pela autodeterminação de todos os povos oprimidos do mundo. E por isso, nesse ato, é uma tarefa fundamental de todos os socialistas, a luta para botar para fora o imperialismo de todo o continente africano. África livre! África livre! África livre! Muitas vezes não se diz, mas é essa expoliação que está na raiz da maior crise migratória da humanidade. É essa expoliação que faz um continente tão rico estar submerso em guerras como a do Sudão, da Somália. É essa expoliação que faz com que muitos imigrantes sejam obrigados a sair da sua terra, abandonar a sua família e deixar tudo para trás, para depois encontrar a morte, a xenofobia, a criminalização na Europa e em outros países, como inclusive aqui no Brasil. Mesmo todos os nossos irmãos imigrantes estão aqui. Mesmo diante disso, companheiras e companheiros, nós vimos no continente africano algumas manifestações emocionantes de solidariedade ao povo palestino, como nós vimos na África do Sul e em vários países, mostrando que apesar da distância geográfica, a nossa classe é a única que, como fizeram os trabalhadores na Itália, como fizeram os povos de vários países oprimidos no continente africano, demonstram que a nossa é a única classe que pode até sujar suas mãos trabalhando, mas não do sangue de um povo oprimido por um Estado colonialista, racista e genocida como o Estado de Israel. As negras e negros sempre foram
aqueles que mais sofreram com a velha opressão e exploração. E por isso, não seria diferente, e eles estão na linha de frente das principais batalhas da luta de classes internacional, como foi o Black Lives Matter nos Estados Unidos, como foi as revoltas no Haiti, como foi com a juventude em Angola, enfrentando os ajustes do FMI e a repressão do João Lourenço, como nesse momento estão fazendo os jovens na Guiné-Bissau, que estão enfrentando uma junta militar, batalhando pela emancipação da Guiné, como foram as lutas do Quênia, de Gana, Marrocos, de vários países, como aqui também no Brasil, as negras e negros estiveram na linha de frente das greves dos entregadores de aplicativo, das trabalhadoras terceirizadas. Nós dizemos, para ir concluindo, queria me dirigir aos nossos irmãos imigrantes africanos. Queria me dirigir às mães das vítimas e às vítimas, familiares de vítimas da violência policial, e também aos nossos companheiros indígenas. Os nossos corações, companheiros e companheiras, os nossos punhos estão unidos com vocês, porque vocês são nossos irmãos, irmãos de raça, irmãos de classe. Cada um dos filhos, cada um desses jovens é um filho da nossa classe que teve a vida arrancada. Com os nossos companheiros indígenas nós compartilhamos uma raiz muito profunda, que nenhuma opressão pode apagar. Queria dizer que, por isso nós sentimos em nós, não só a dor, mas a revolta de vocês. Nós vamos estar juntos nessa batalha por justiça. Nós, companheiras e companheiros, somos herdeiros de Palmares, somos herdeiros da Revolução Haitiana, somos herdeiros das heróicas revoluções africanas, somos herdeiros das grandes batalhas dos indígenas, e cabe a nós injetar uma grande força de energia revolucionária para levantar as massas do mundo inteiro e assim dar um golpe de morte nesse sistema miserável de opressão e exploração. O nosso destino, companheiras e companheiros, está unido, porque a nossa opressão ela não tem fronteiras. É por isso que nós lutamos como uma só classe. Brasileiros, argentinos, franceses, italianos, haitianos, angolanos, senegaleses, ganeses, bolivianos, somos parte de uma e só classe que pode e vai dar um golpe de morte no capitalismo. Eu queria chamar a subir aqui, junto com a gente, cada uma das nossas irmãs e nossos irmãos africanos que estão aqui. Todos os imigrantes da Tunísia, da Palestina, do Marrocos, da Gâmbia, Guiné-Bissau, do Congo. Queria chamar as mães da Maré, as mães de Manguinhos, as mães dos 9 que perdemos, a subirem junto com a gente aqui. Queria chamar nossos irmãos indígenas para subir aqui, companheiras e companheiros. Nós podemos e vamos unir as nossas forças para acabar com a violência policial. Abaixo essa matança, fora imperialismo da África, justiça para Ngangibai, justiça para Talimbai, justiça para Ana Mubiala, justiça para Boubacar Doucouré, Evans e todos os nossos irmãos que foram assassinados, justiça para cada uma das jovens que morreram e nós vamos vingar, justiça para os nossos irmãos indígenas, abaixo o marco temporal. Viva a luta do povo negro, dos povos originários. Viva a luta internacional da classe trabalhadora. Abaixo o imperialismo da África e de todo o mundo. Abaixo todos os governos que o sustentam.
Sim.